Boa noite a todos, que todos sejam bem-vindos. Estamos já no início da retomada das nossas tarefas aqui no Milady e esperamos que daqui por diante não aconteça nenhum mais acidente. Então, para iniciarmos, vamos ler a psicografia para hoje. Vinha do Senhor. Amados irmãos, os que trabalham na vinha do Senhor não avinagram seus vinhos em vasilhames sujos. Amparem a fronte amiga do que lhes pedem ajuda em nome de Jesus. Os que comungam nas mesmas leis fraternas estão capacitados a prestar auxílio efetivo porque dispõem do Evangelho nos lábios e nos corações, de modo a confortar o semelhante aflito. Não há pedra que não possa ser transporta com a união nos mesmos propósitos. Um agrupamento pode parecer heterogêneo nos seus caracteres, mas é preciso a diversidade para suprir todas as necessidades, e há temperamentos que se prestam mais a uma coisa que a outra. Uma reunião não é para unir os iguais, mas os desiguais, desde que a motivação seja homogênea na vontade de servir pelo exercício do amor. Respeitem as diferenças. Lembrem-se que Jesus não reuniu 12 homens de mesmas condições, apenas exigiu o desprendimento e a renúncia às coisas do mundo. Essa mensagem veio aqui para nossa casa no dia 2 de setembro deste ano. Então vamos à prece. Senhor Jesus, mais uma vez recebemos esta oportunidade tão graciosa de servir aos seus propósitos, de difundir o seu Evangelho, procurando entender as necessidades dos nossos irmãos, procurando mostrar a todos aqueles que estão ainda desviados do caminho, que possam retornar às fileiras do amor, do bem, para que possamos ir aumentando cada vez mais a nossa família. Família regida por amor, pela paz, pela solidariedade, pela compreensão. Por isso, Senhor, somos agradecidos. Onde estaríamos? Onde estaríamos nós, se não fosse pelo seu amor? Onde estaríamos nós, se deixássemos a nossa vontade de exercer situações difíceis que com certeza levaríamos a um abismo muito profundo. Obrigado, Jesus. Somos todos gratos por tudo que fazes por nós e que assim seja. Hoje nós temos a palestra da Elizabeth, e então vamos ficar atentos ao que ela tem a nos dizer. Noite falando com vocês, tá? Na verdade, escolhi um tema e eu espero que consiga, transmitir a mensagem que Cristo tentou nos deixar quando nos pede para divulgar o Evangelho, divulgar a palavra dele
e não perder a oportunidade de fazê-lo. Tá? No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 38, nós temos o seguinte: e ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali pregue, foi para isso que eu vim. Então, veio aqui, deixou-nos esta lição e a gente acaba perdendo muitas oportunidades de transmitir o que ele nos deixou, né? A gente não tem tempo de falar sobre Jesus, de falar sobre o Evangelho, e a gente acaba perdendo muitas oportunidades. Jesus é muito claro na sua afirmação, quando ele diz que veio ao mundo para pregar os ensinamentos do Pai. Pregou a verdade em todos os lugares que passou. Fez discurso de renovação, pregou a verdade, comentou a necessidade que nós temos de desenvolver o amor ao próximo, a necessidade que nós temos de enfrentar os nossos problemas e, através da fé, do esforço, da oração, remover as pedras que se coloquem nos nossos caminhos. Ele deu testemunho vivo aos seus apóstolos, né, de qual era a sua missão. Desde a primeira manifestação, ele foi muito sublime, ele foi muito gentil conosco, ele foi muito amoroso, até chegar na cruz. Foi firme quando necessário, mas mesmo assim não deixou de transparecer amor por nós. A palavra do Mestre, o cumprimento dela é um compromisso nosso, tá? Mas é um programa divino que nós estamos aqui. Nós tivemos a oportunidade de estar aqui reencarnados, o Mestre nos ama e nos permite, né, termos reparadas as nossas faltas do passado, de outras encarnações, podermos evoluir sempre. Para quê? Para que um dia a gente saia desse planeta de expiação e de provas, né? Alguns de nós estamos nas provas, outras situações nós estamos expiando, mas certamente, se estamos aqui, é porque somos devedores. E só que estamos aqui, somos devedores, estamos tendo conhecimento do Evangelho. Nós temos a oportunidade de poder estudá-lo no dia a dia. Nós estamos dentro de uma casa que nos dá a oportunidade de aprender cada dia mais. Isto é muito bom. Isto significa que, além de aprender, nós podemos também, depois de ter aprendido, continuar levando esta palavra para outras pessoas, ir pregando os ensinamentos do Cristo, ir ajudando outras pessoas que não tiveram a oportunidade que nós já tivemos, tá? Então a gente vai repassando esta oportunidade. A principal recomendação de Jesus aos seus apóstolos foi essa: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. É nosso dever, como filhos de Deus, passar adiante os conhecimentos que nós vamos adquirindo. Quando Jesus apareceu, poucas pessoas o reconheceram como o Messias, como um apóstolo, como um enviado de Deus para nos ajudar, para nos consolar. Muitas pessoas duvidaram dele, assim como tem gente que ainda hoje duvida, tá? Mais de 2000 anos. Jesus, humildemente, ele respondeu aos duvidosos que ele não daria sinal nenhum de qual era a missão dele, mas ele falou que Jonas foi engolido lá pela baleia, ficou 3 dias dentro da baleia e que depois, quando ele saiu, ele foi cumprir a missão dele e que ele passaria por uma experiência semelhante. Jonas saiu vivo, Jesus sairia de uma experiência semelhante de 3 dias, mas morto, mas
ressuscitando, né? Porque ele era um espírito de muita luz e acabou não ficando nem a matéria dele no sepulcro, como a nossa fica, né? A gente não tem tanta luz assim. Jesus sabia que tinha que passar por aquela experiência, mas mesmo assim, em nenhum momento ele deixou de atender a necessidade de nenhum dos seus filhos. Em nenhum momento ele deixou se entristecer por tudo aquilo que ele viria passar e chegar até a cruz, ser crucificado, tá? Para poder cumprir a sua missão. Em nenhum momento ele temeu o seu final. Ele veio para aquilo, para aquele propósito, e ele foi muito verdadeiro em todos os momentos. Nem revoltado ele ficou. Motivos não faltavam, né, gente? Mas a gente por qualquer coisa se revolta, né? Por qualquer falta, porque qualquer contrariedade. Jesus nos deu exemplo que nós estamos aqui para cumprir a nossa missão, tá? Seja ela penosa, seja ela leve. E sempre nós temos que agradecer a oportunidade de estarmos aqui, ou vivendo um momento de glória, ou vivendo um momento de reparação de faltas, porque isto é que nos levará a ter uma vida espiritual melhor e, oxalá, uma vida espiritual feliz, né? É para isso que nós estamos caminhando, tá? Não adianta esperar a felicidade aqui. A felicidade nossa aqui é acordar todos os dias com possibilidades de fazer o melhor naquele dia, seja em uma situação boa ou uma situação ruim. Isto é que é a felicidade, poder escolher o que nós vamos fazer ou o que nós não iremos fazer, né? Porque às vezes também a negação pode ser uma coisa boa, porque você pode estar ali com uma tarefa que realmente vai contra os seus princípios. E você tem a oportunidade de dizer não, né? De sair daquela situação. Com o sinal de Jonas, Jesus estava avisando contra a incredulidade. Quando sua profecia sobre a sua ressurreição se cumprisse, já não haveria mais desculpas para não crer nele, assim como o povo de Nínive, que chegou à salvação depois que Jonas é salvo lá da... Acho que todo mundo conhece a historinha de Jonas aqui, né? Mas a gente pode falar nela daqui a pouquinho. E ele foi pregar por um povo que estava perdido. Na verdade, numa situação que a gente hoje olha o nosso país, olha o mundo, né? Precisando, a gente vê um momento de tanta dificuldade que a gente percebe a pobreza aumentando e os muito ricos, né, aumentando o seu patrimônio. Não aumenta hoje o número de ricos, mas aumenta o patrimônio dos mais ricos. Não aumenta o número de pobres, mas diminui o patrimônio de pobres. Por quê? A gente está num equilíbrio aí entre nascimentos e passamentos. Então, a população do mundo está mais ou menos estagnada no número de habitantes. Mas a situação, a condição social nossa está mudando neste momento. Então, é neste momento, tá, que a gente deve se lembrar da missão de Jonas, que ele teve que ir lá e pregar para uma nação que estava se perdendo, que estava incrédula. E ele conseguiu colocar muita gente num caminho de luz, muita gente que estava nas trevas. E isso fez com que aquela nação fosse reabilitada. Então, o nosso momento de pregar é todo e qualquer momento. Momento de tristeza, de dificuldade. Acho que é nesses momentos que a gente tem que falar de Jesus. E também não se esquecer de agradecer a todos os dias, tá? Pela oportunidade de estarmos aqui. E também nos momentos de felicidade,
a gente também tem que falar, tem que pregar, usar a palavra. Eu observo, assim, na sociedade, que as palavras, as pregações, os ensinamentos de Jesus, as pessoas hoje se abstêm muito mais de falar sobre isso. Quando eu era mais jovem, quando eu era criança, eu ouvia muito mais falar-se em Jesus. Hoje, nós falamos de Jesus aqui dentro. Ninguém conversa sobre isso em outras reuniões, tá? Não abre a boca para falar de Jesus. E a gente corre um risco, realmente, de que ele venha a ser esquecido. Nós temos um crescimento muito grande de outras religiões do Oriente se espalhando pelo mundo todo. E se nós, cristãos, não pregarmos a palavra de Jesus, não levarmos o seu ensinamento, realmente, em poucos séculos, ninguém mais vai se lembrar do que ele veio nos trazer. E realmente a salvação da humanidade está nas lições do Mestre, que em todo tipo de situação sempre emprega o amor, sempre é caridoso, sempre é atencioso e sempre dá a oportunidade de reparação das nossas faltas. Nós somos espíritos e estamos encarnados, estamos num corpo de carne, mas muitas vezes nós mesmos duvidamos disso, duvidamos que somos espíritos, tá? Até nós que somos kardecistas, quando fala assim, do nosso desencarne, né? Ai, não fala nisso, né? A gente fica cheio de história, porque, na verdade, quando fala que a gente vai morrer, a gente acredita que a gente vai morrer e que vai, sabe, ter interrompida toda essa nossa trajetória. E não é verdade. A gente sabe que a gente está aqui, que é um momento passageiro e que tudo isso terá continuidade. A gente só vai mudar a forma de estar, de continuar cumprindo a nossa missão. Então, se nós, que somos kardecistas, nós que estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, se nós muitas vezes duvidamos de uma vida futura, que dirá as pessoas das outras religiões que nos veem? E nós sabemos, tá, que a partir do século XIX, nós assumimos uma missão muito importante. Por quê? Levar o Evangelho a todos indistintamente, livre de dogmas, sabe? Sem fazer troca por nada dessa palavra. Levar o ensinamento por puro amor, por amor a toda a humanidade. Não é um amor individual pelo meu filho, pela minha filha, pela minha família. É um amor coletivo. Então, a nossa missão é essa. E se nós duvidarmos disso, quem é que vai acreditar? Né? Quando nós vamos falar lá para o outro. Cristo, mesmo antes de partir, ele nos ordenou: ide, portanto, fazei discípulos todas as nações. Ele mandou, né? E ele tinha razão para fazer isso. Por quê? Ele sabia que chegaria um momento que, se os seus ensinamentos ficassem perdidos, as nações também ficariam perdidas. Por quê? Nós temos muita gente que acaba tendo a oportunidade de fazer um bem para uma coletividade, mas acaba sendo oportunista. Ao invés de fazer o bem, ele vai lá e se aproveita do papel de destaque que ele está. Então, o nosso papel é sempre informar as pessoas, porque é o dever de cada um estudar, se informar e não permitir que esse tipo de coisa se alastre por toda a terra, tá? Então, se eu já aprendi isso, o meu vizinho não aprendeu, eu posso
ir lá e tentar falar com ele. Se ele vai estar receptivo, eu não sei, mas é minha obrigação falar. Tentar sempre passar que a mensagem do Cristo deve ser levada adiante, que ele veio para pregar o amor e que ele veio para nos dar a oportunidade de nós transformarmos a população deste planeta, evoluirmos para quê? Para que a Terra deixe de ser um lugar de provas e expiações. Jonas foi um profeta, né? E essa história narrada aí do livro de Jonas, quando ele designa Jonas para ir pregar em Nínive, era uma cidade que estava assim, nós poderíamos dizer, como as periferias do Brasil hoje, né? Onde a violência domina, onde o governante não tem mais o poder de fazer alguma coisa pela população, onde a polícia se abstém de ajudar uma população, onde realmente o desmando havia dominado. Nínive era a capital da Síria. Aquele povo estava assim, então, muito, muito decadente, né? Só praticando erros. E quando Jonas é salvo por Deus, porque quando ele fica 3 dias na barriga do peixe ou da baleia, que a gente pode acreditar nisso ou não, né? E ele sai, nesses 3 dias ele ficou orando a Deus. E ele orou, foi salvo e foi pregar para um povo que ele também abnegava, que ele também não acreditava. Então é isso que nós temos que fazer. Às vezes a gente fala, para aquele lá não vou nem falar porque não adianta. Adianta. Você pode não ter um resultado imediato, mas você vai ter colocado ali uma sementinha. Um dia ela vai germinar. Às vezes a sementinha fica lá no chão anos e depois ela vem e germina e dá frutos. Diz que quanto mais tempo a gente bater, né, a gente vai conseguir fazer um buraco ali mais bem feitinho. Então, às vezes, você vai lapidando a pessoa aos poucos. Você não tem um resultado imediato, mas com o passar do tempo, essa pessoa vai estar lapidada, vai deixar de ser bruta e vai também estar fazendo o mesmo que nós fizemos, tentando ajudar outras pessoas. As pessoas de hoje, em comparação com as décadas passadas, têm certa resistência em pregar o Evangelho, em falar de Jesus, na faculdade, no trabalho, né? Elas não conseguem entrar numa discussão, fala que política e religião não se discute. Quando a gente discute o Evangelho, a gente não discute religião, tá? A gente discute o papel do homem dentro do nosso planeta. Isso não é discutir religião. Discutir religião é não aceitar a religião do outro, é achar que a sua religião é que tem a verdade. Isso é discutir religião. Agora, pregar o Evangelho não é discutir religião, gente. Então, a gente pode sim, em qualquer lugar, falar de Jesus, em qualquer lugar, levar o Evangelho. Padre Antônio Vieira afirmava no sermão da 60ª, antigamente convertia-se o mundo, hoje, por que não se converte ninguém? Porque hoje pregam-se palavras e pensamento. Antigamente pregavam-se palavras e obras, tá? Então, só falar não adianta. Nós temos que falar e agir conforme aquilo que nós acreditamos, que nós pregamos. Nós temos que fazer as obras, edificar o Evangelho. Por quê? Ir lá, pegar o Evangelho, ler todo ele, ler toda a Bíblia e não colocar em prática, não vai dar resultado nenhum. O Evangelho nos liberta dos erros. Nós vamos incorporando os conceitos
praticando os seus ensinamentos, nós vamos deixando para trás uma escravidão que nós temos à nossa própria matéria. Porque nós vamos entendendo que nós estamos aqui hoje trabalhando não por essa nossa encarnação, mas sim por toda uma série de encarnações. Para quê? Para que a gente realmente possa evoluir e nos tornarmos realmente um espírito de luz. A maioria de nós pensa que a nossa fé nos basta, a nossa fé nos ajuda, mas a nossa fé sozinha não nos basta. Nós precisamos ter fé amparada e ancorada na verdade e ancorada nos nossos atos. Nós temos que ter atitudes condizentes com a nossa fé, condizentes com tudo aquilo que nós estudamos. E muitas vezes nós acreditamos em uma coisa e à medida que nós vamos estudando, a nossa crença ela vai mudando, porque ela não fica só amparada ela acaba sendo amparada também pela razão, pelo estudo, porque nós evoluímos também. Muita coisa que às vezes hoje a gente encontra dentro do Evangelho, a gente sabe que os nossos conceitos também já mudaram. Então, às vezes, a gente tem que adaptar o Evangelho à realidade social de hoje, tá? Quando a gente está encarnado em determinado lugar da Terra, a gente vai ter que viver o Evangelho de acordo com a lei civil daquele lugar e de acordo com a evolução daquela sociedade, né? Felizmente, embora o Brasil não seja um país de primeiro mundo, nessa parte espiritual nós temos bastante liberdade para estudarmos e para evoluirmos, e nós temos que aproveitar isso. Nós temos um comportamento oportunista para falar do Evangelho. Na verdade, quando a gente vê alguém ali muito triste, né, ou que passou por uma situação difícil, a gente vai lá e usa o ensinamento de Jesus. Só que parece que a gente fica esperando aparecer alguém triste para a gente ir lá pregar aquilo que aprendeu. Não, é para a gente pregar todos os dias, é para a gente usar em todos os momentos, e não só com aquela pessoa que nós temos afinidade. É para aquele que a gente percebe que realmente precisa ouvir a palavra, que está precisando de um apoio naquele momento. Eu acho que eu não posso ficar esperando, às vezes passo por alguém em um local, uma pessoa que eu não conheço, mas ela está muito triste. Eu tenho a oportunidade de chegar ali e perguntar o que está acontecendo e provavelmente usar da palavra. Porém, eu não preciso só encontrar alguém muito triste. Eu posso também encontrar alguém festejando e agradecer e falar do Evangelho. Falar que bom, né? O dia que todo mundo estiver bem na terra, que o Evangelho estiver sendo cumprido. Então, eu não preciso esperar essa oportunidade de tristeza para levar a palavra de Jesus. Eu tenho que realmente ter isso como missão. E sempre, sempre, sempre estar todos os dias que as lições do Evangelho se façam presente. Ontem mesmo estava fazendo o Evangelho, né? E aí caiu lá a liçãozinha lá, que Jesus pergunta, né? Alguém chega lá e avisa Jesus que a mãe dele, os irmãos dele foram buscá-lo, porque... E ele não sai, ele fica ali no grupinho dele, né, onde ele estava pregando, e fala quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Aí eu dei risada, falei, Angelina, né? Falei, olha, que difícil para uma mãe, né? Aí
o espírito que escreveu aquela lição diz, né, que mesmo Maria não seguia muito, não acreditava muito na missão de Jesus. Eu falei, acho que não é bem isso, né? A gente tem a capacidade hoje de ler o Evangelho e interpretar, porque na verdade Maria não teve só Jesus, ela teve uma renca lá de meninos para ela cuidar, né? Ela não podia, porque Jesus abandonou a família para ir cumprir a missão dele. O que Maria tinha que fazer para provar que ela apoiava o filho? Também abandonar os outros filhos e seguir a Jesus? Será que naquele tempo ela não seria muito mais condenada se fizesse aquilo? Se hoje ela seria, tá? Porque um que saiu para cumprir a missão, ela vai abandonar todos os outros e vai seguir só um? Não, né? Então a gente, quando estuda o Evangelho, então a gente tem a capacidade de discutir e de ver se há 2000 anos a impressão que dava era essa, hoje não é mais. A gente entende hoje qual é a missão de uma pessoa, né? E ela sabe onde ela será mais útil. Quem precisava mais dela? Os outros filhos ou Jesus? Os outros, com certeza. Às vezes a gente condena uma mãe porque fica lá cuidando daqueles filhos que não têm juízo, né? Ao invés de ir embora com o outro, ficar numa posição confortável. Mas a gente tem que ver onde ela é necessária, onde é a missão dela, né? Então, até mesmo para ajudar uma pessoa, a gente tem que ter discernimento e conhecimento, né? E estudar um pouco, porque eu acho que cada pessoa está no lugar que deve estar. Ela pode ser amparada e ajudada e tem que ficar ali. A gente não tem que impor condição para ir lá ajudar uma pessoa. Olha, só ajudo se ela abandonar aquela situação, porque ela está lá porque é uma tonta. Não. A gente tem que ir lá e levar a palavra. Se ela está lá naquele lugar ainda, é porque lá é o lugar que ela ainda tem que estar. Então é lá que ela deve receber ajuda. Se ela vai aproveitar naquele momento? Vai. Talvez a gente não perceba que ela aproveitou naquele momento, mas certamente uma sementinha ficou ali plantada, tá? Porque essa questão da gente só querer ajudar quem faz o que a gente quer, realmente não é o que deve ser, tá? Eu sempre acabo não chegando onde eu quero. O relógio chega antes que eu, gente. Então, mas hoje eu vou tentar concluir, tá? Então, pregar o Evangelho hoje não é mais uma opção nossa, tá? Hoje é uma obrigação. Pelo estado de coisas que a gente vê no mundo, pela pandemia, pelos governantes, pela situação política, pela situação econômica. Então, nós que temos o conhecimento, a gente não vai pensar se vai ou não vai levar adiante. Hoje é uma obrigação nossa, porque todas as situações que a gente passa no dia a dia, no trabalho da gente, na padaria, no Milady, sabe? São oportunidades que a gente tem de levar o Evangelho, porque é a nossa oportunidade de ajudar o mundo a se transformar. A gente vê hoje milhares de denominações religiosas, tem igreja de todo tipo dizendo que a salvação está lá. A gente critica muitas religiões porque pelo modo como elas fazem a dominação do mundo. Só que nós que não estamos cobrando nada de ninguém, a gente fica aqui pregando para meia dúzia de pessoas que vêm na casa, tá? Sai daqui hoje e não fala mais disso até a semana que vem. Ou fala disso novamente na próxima reunião que tiver na casa. Enquanto que... E aí fica criticando o crescimento do outro tipo de pregação. Então, de quem é a responsabilidade? Se a gente quer mudar uma situação, a gente tem que ter atitude,
A gente tem que realizar a obra. Eles estão realizando a obra dele. Se é torta, se está de acordo com a engenharia, não sei, mas eles estão realizando a obra. Está mal feita? Então, a gente tem que levar a palavra que nós temos. E certamente a verdade prevalecerá. Só que se uma pessoa só recebe a mentira, ela vai ficar com a mentira. Ela não tem como discernir. Tem oportunidade hoje. Vai lá na internet, vê se é verdade, se não é, procura. Mas nem todo mundo tem essa capacidade, tá? A tecnologia está aí para nós. A gente não pode ser enganado. Por quê? Mesmo que alguém fale com muita propriedade uma coisa e que a gente acredite, a gente ficou uma dúvida, vai lá constatar. Mas não é todo mundo que tem essa oportunidade para ir lá usar da tecnologia e constatar se aquilo é verdade ou não. Então, nós que temos conhecimento, nós temos muita responsabilidade sobre o estado de coisas que está o mundo. E a gente não pode ficar com aquilo que aprendemos aqui, preso para nós, preso para a nossa comunidade, para o nosso grupo, para a nossa família, tá? Então, essa proliferação de igrejas que tem por aí, elas realmente estão crescendo muito, mas muitas vezes há pessoas boas lá também, colocando coisas boas. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado na crítica, né? E sempre ali tinha alguém que não tinha nenhum conhecimento de nada e acabou aprendendo alguma coisa. Muitas vezes é de lá que ele vai procurar estudar e vai ter capacidade de discernir se aquilo realmente é verdade ou ele vai estudar e procurar a verdade. E pode acabar chegando aqui, né? Então, sempre vai ter alguma coisa boa. Pelo menos a pessoa está lá, ocupada e ouvindo. O outro, se está fazendo uma obra mal feita, ele vai responder por aquilo. Mas eu torço sempre para que muitas pessoas que estão lá dentro, realmente, elas peguem alguma coisa muito positiva de lá. Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura, né? A ordem de Jesus é para que você possua o conhecimento, a fé, a convicção, a prática das verdades da palavra de Deus. Divulgue a sua doutrina em harmonia com a ordem de Jesus. São Francisco de Assis, ele disse assim: pregue o evangelho sempre, se necessário, sem palavras. Tá? Então, a gente pode pregar o evangelho através de obras. Você não precisa falar, né? Você pode agir, muitas vezes. Jesus deseja que os homens que estão vivendo nas trevas, que eles possam enxergar a luz que há dentro do evangelho, a luz que há dentro de seus ensinamentos. O apóstolo Pedro afirmou que os seguidores de Jesus constituem a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Mas nem tudo isso está se realizando hoje, né? Porque muita gente se nega a sair das trevas e ir para o caminho de luz. Por quê? Porque ainda não está pronto. Não está pronto, mas a sementinha está ali plantada. Uma hora ele vai. Foi Jesus quem nos chamou das trevas em que nós nos encontrávamos para o conhecimento. A sua luz, ela nos envolve em todos os momentos, mas nós temos o livre-arbítrio para fugir dela de vez em quando, né, gente? E olha que às vezes a gente olha ali, a porta larga pode estar escura, mas é larga. A estreita pode estar claro lá do fundo, mas para até chegar lá na luz é difícil, né? Aí a gente mesmo acaba se desviando. Nós podemos realizar a pregação
através dos dons que recebemos, né? Muitas vezes é uma ajuda que você dá para o outro, um abraço que você dá para o outro, uma atenção que você dá para o outro, uma publicação que você faz, um folheto que você distribui, né? Uma ajuda financeira que você dá, alguma coisa que vem na sua mente que pode beneficiar o outro, que você escreve, que você publica, uma carta que você manda para o outro, né? Então, a gente necessariamente não precisa ir para as praças fazer pregação. Tem muitas formas, né, da gente levar o Evangelho, de levar a palavra de Jesus. Vários são os nossos dons, né? E o cristão é que tem que enxergar como ele pode ajudar. Ele não precisa estar aqui na casa, não há uma forma certa para ele ajudar o outro. Ele pode decidir como ele vai ajudar. Ele pode desenvolver o dom dele e empregar em favor do outro. Isso que é importante, não é a forma, é o ato, é a obra. Jesus Cristo não disse que o mundo inteiro se converterá, mas ele disse que o Evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho, e todas as gentes terão oportunidade de conhecer o Evangelho até o fim do mundo. Quem quiser, né, seguir o Evangelho, vai para um caminho. Nós somos livres, a pessoa pode fazer a opção de não seguir, mas ela conhecerá o Evangelho. Então, é isso que nós temos que fazer, que todas as pessoas conheçam. A obra do cristão se resume simplesmente em pregar o Evangelho, em praticar o Evangelho. A conversão dos pecadores não é obra nossa, é uma opção individual, tá? Do encarnado ou do desencarnado. A gente sabe que nas sessões aí, mesmo de desobsessão, você pode receber o espírito rebelde, você conversa, ele pode aceitar ou não sua ajuda, mas você está ali para oferecer ajuda, não para criticar. E você não consegue ajudar hoje, quem sabe daqui 10 anos, né? Ele volta para buscar ajuda. Jesus nos deixou uma grande e simples missão, a de ir ensinar a todos indistintamente, bem como deixar claro que todos têm direito à luz, todos têm direito ao conhecimento, todos têm direito ao amparo, todos têm direito a frequentar esta casa, né? E fazer a sua escolha. Nós temos que anunciar o Evangelho em todas as oportunidades, em todas as circunstâncias. João Batista, precursor de Jesus, disse, é necessário que ele cresça e eu diminua. Então, quando nós vamos falar de Jesus, não sou eu que estou falando de Jesus ensinando vocês. É Jesus que trouxe essa palavra e eu estou tentando repassar. A obra é dele, não é minha, tá? Não sou eu que sou importante aqui. Importante é o que Jesus nos ensinou, o que ele pregou. Emmanuel, ele diz que nós somos pregadores de cartazes convidando todos à festa do reino. Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai divulgar o Evangelho. Todos estão convidados. Nem todos irão, mas a gente espera que o maior número de pessoas compareçam, né, a esta festa no final de tudo. É óbvio que esse mundo, esse planeta, tudo é finito, né? O espírito é infinito. Agora a terra, aqui, essas coisas são finitas. E a gente espera que quando chegar neste final, todos já tenham conhecimento da palavra e que a maioria tenham aderido e praticado boas obras. Certamente, ao divulgarmos o Evangelho, nos transformamos em obreiros de Senhor. E na prática da obra, encontramos pessoas que estão mais receptivas ou menos receptivas. Nem todas têm a mesma
capacidade de entender aquilo que falamos, aquilo que pregamos. O chamado de Deus, o alerta de Deus está sendo ouvido por todos, pelo menos todos nós temos acesso a isso. Ide e pregai, mas não esqueçamos que mais do que palavras é importante desenvolver sentimentos naquilo que estamos realizando. Ide e pregai, pois os espíritos do alto estão convosco, tá? Então, que nós possamos realmente refletir sobre estas palavras, aceitar aceitar as dificuldades que apareçam em nossa vida, tá? E procurar sempre pensar o que Jesus faria se estivesse em nosso lugar naquela situação, antes de nos revoltarmos, tá? Tá bom? Gente, muito obrigada. Jesus amado, mais uma vez obrigado pela oportunidade. Obrigado aos nossos amigos tarefeiros desta casa, que tanto fazem por nós, procurando sempre nos orientar para seguir sempre o bom caminho. Caminho que nos levará a Deus, ao nosso Pai. Não importa o quanto tempo isso vai levar. O importante é seguir trabalhando, enxergando pelos mais necessitados, estendendo as mãos aos desabrigados, do amor, da fé e do carinho de Jesus. E que assim seja com a graça de Deus.